pai ou a mãe dele? E Jesus disse assim, nem o pai nem a mãe. Mas isso é para que se manifestem nele as obras de Deus. Aleluia. Sabe, irmãos? Jesus, ele mudou isso. Ele mudou, não quer dizer que porque eu tenho um problema, que eu não consigo ficar rico, é que eu sou um pecador. Ah, mas daí o Van der Wegen, que ele é dono da Malve, tem muito dinheiro, mas ele está com a vida dele toda em dia com Deus, porque ele tem muitos bens, porque Deus abençoou ele com aqueles bens. Sabe, Jesus mudou isso, irmãos. Jesus mudou. Hoje em dia, eu acho que foi o presbítero Jonas que pregou semana passada aqui, que Deus está mais perto da prostituta que reconhece que é pecadora, que está errada, do que no cristão que acha que não tem pecado, que está tudo tranquilo, que está tudo legal. E o que importa para Deus, irmãos, é o que nós temos dentro de nós, é o fruto que nós produzimos e o que nós podemos fazer para contribuir com a palavra de Deus, aprender de Deus que é manso e humilde do coração e transmitir aquilo. Porque do que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa própria alma? Meu Deus. Do que adianta nós enriquecermos, mas aquilo servir somente para essa vida? Nós vamos fazer o que com aquilo depois? Sabe, amados, a Bíblia diz que havia um homem que ele estava prosperando demais. Ele estava prosperando demais, ele tinha muita lavoura, ele tinha muita plantação, e que ele tinha os celeiros dele, e na época de colheita, ele colhia tanto, que ele não tinha mais onde colocar. Sabe, os celeiros já tinham ficado pequenos, e ele não sabia mais o que fazer. Então ele teve uma ideia: eu vou construir celeiros maiores. E a palavra diz que ele contratou os melhores construtores, os melhores engenheiros, foram lá e fizeram silos enormes, silos gigantes. E aqueles silos comportavam toda a produção dele, toda a plantação dele, ele conseguia armazenar naqueles silos. E chegando a uma certa altura da vida dele, os silos todos cheios, a plantação dele não parava de crescer, não parava de dar frutos, e os funcionários dele não paravam de trabalhar. Quanto mais trabalhava, mais fruto dava, quanto mais plantava, mais fruto dava, e ele com os silos cheios. E numa certa noite ele foi e se deitou, e quando ele se deitou ele disse aquieta-te, minha alma, porque tu tens tranquilidade, segurança por muitos e muitos anos. Come, bebe e alegra-te. Essa era a maneira dele de pensar. Ele se julgava ser uma pessoa inteligente, porque ele conseguiu arrecadar tanta coisa na vida dele que ele achava que ele era muito inteligente, mas para Deus ele não passava de um louco. A Bíblia taxa ele como um tolo. E a Bíblia diz que pobre coitado, para quem ficará toda a riqueza dele? Ainda nessa noite a tua alma será chamada. E para quem ficará todos os teus bens, toda a tua riqueza? Sabe, amados? Ele correu tanto atrás das riquezas, ele se preparou tanto, que de uma hora para outra, diz que sem dar um gemido, nada, a alma dele se foi. Ele expirou. E isso, amados, é o que tem acontecido nos dias de hoje ainda. As pessoas têm corrido atrás de riqueza, e não têm a mínima ideia de que aquelas riquezas não vão levar elas para o céu, não vai trazer a salvação delas, se elas não souberem reconhecer que somente por Jesus Cristo é que nós seremos salvos. Aleluia. Mediante a confissão, mediante a fé. E
Aquele rico diz que quando ele abre os olhos, que ele olha para cima, ele vê Lázaro nos seios de Abraão. Ele deve ter pensado, meu Deus, mas eu era um cara tão rico, eu tinha de tudo. E aquele pobre coitado lá no seio de Abraão, como pode uma coisa dessa? Sabe, amados, o que vale é o que nós temos dentro do nosso coração. Nós temos que entender que se nós temos, Ele é Deus. Aleluia. Se nós não temos, Ele continua Glória sendo a Deus. Se nós formos curados, Ele é Deus, mas se nós não formos curados, Ele continua sendo Deus. O que nós temos que entender é que nós precisamos tão somente de Deus. Aleluia. Viver o dia Glória de a hoje Deus. pensando que o dia de amanhã pertence a Deus. Que nós não precisamos ficar nos preocupando, meu Deus, mas eu preciso fazer umas 10 kitnets para mim ter aí um lucro aí de R$ 7.500 por mês para mim viver tranquilo, fazer uma aposentadoria para mim, amados. Muito bem, se conseguir, amém. Se souber administrar, amém. Deus abençoe. Mas se não conseguir, amados, nós temos que ter certeza de que Ele continua sendo Aleluia. Deus. De que Ele continua e Ele não vai deixar faltar nada na nossa vida. Porque Ele não é o Deus que nos dá tudo, mas Ele é o Deus que nos supre todas as nossas necessidades. Não que Ele não possa dar tudo. O que tiver ao alcance e o que Ele julgar ser para o nosso bem, Ele vai nos dar. Mas se não for para abençoar, se não for para que o nome dEle seja glorificado, vai ficar só na nossa vontade. Nós temos dito, Senhor, faça a tua vontade, então vamos deixar Ele fazer a vontade dEle. Aleluia. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Vamos amá-lo, vamos adorá-lo, vamos buscá-lo. Que é isso que nós precisamos. Aquele pobre, eu fico pensando que ele dizia assim, ó, Senhor, eu não tenho nada, mas tão somente a tua graça me basta. Aleluia. Se eu tiver a tua presença, Senhor, eu tenho tudo. Eu não preciso de mais nada. Todas as coisas, Senhor, que eu preciso, eu encontro em Ti. Ele ficava adorando a Deus. Eu julgo dessa forma, mas por ver aonde ele foi parar, no seio de Abraão. Então isso nos traz a tona de que ele era um cristão, de que ele era uma pessoa que temia Deus e que clamava a Deus. E ele recebeu a sua glória depois da sua morte. Já o rico viveu a glória antes da sua morte. Ele teve todas as coisas antes da sua morte, nesse plano que nós estamos vivendo. E já o pobre não. Ele viveu uma vida difícil, mas eu tenho certeza que não faltou nada. Todas as coisas Deus supriu na vida dele. Tudo bem que ele não tinha tanto como aquele rico possuía, mas ele tinha a presença de Deus e aquilo bastou para ele chegar lá no seio de Abraão, amado. Sabe? E a gente preocupado em ficar rico. E aquele pobre, a única preocupação da vida dele era a coroa, era ir para o céu, era chegar lá e poder dizer, Senhor, obrigado, meu Deus, eu sofri naquela terra, eu sofri, mas nada se compara a isso tudo que eu estou vendo agora aqui. A isso tudo que eu estou vendo agora aqui. Então, amados, vamos buscar a presença de Deus, vamos buscar o seu reino, a sua justiça, que é o caminho mais fácil. É o caminho mais fácil para nós adquirir, a gente conquistar tudo aquilo que a gente quer, aquilo que a gente almeja. Porque Deus conhece o desejo do teu coração, irmão Alexandre. Deus sabe quais são os teus desejos. Mas nós tão somente precisamos buscar o seu reino e a sua justiça. Todas as coisas Deus vai suprir, Ele não vai deixar faltar nada. Nós vamos alcançar tudo aquilo que nós temos, o objetivo que nós temos. Aleluia. Mas nós precisamos da presença de Deus. Sem a presença de Deus, nós não vamos alcançar nada, nós não vamos chegar a lugar nenhum, nós não vamos fazer nada, nós não vamos conseguir fazer nada, porque Deus é quem nos dá força para conquistar as coisas. Deus é quem nos dá o alimento de cada dia. A gente pensa que a gente que faz, mas não é. Quem faz é Deus. Nós não podemos fazer nada. Eu estava orando ali e disse, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu posso falar e não vai sair nada.
Mas se o Senhor for comigo, o Senhor me usa para falar, para que através da minha palavra, da minha boca, saia a tua palavra, produza frutos e edifique a vida dos meus irmãos. Porque o que somos nós, amados? O que nós pensamos que nós somos? Nós não somos nada. Se nós não tivermos a presença de Deus, nós não podemos fazer nada. Mas se nós clamarmos, se nós orarmos, se nós pedirmos, se nós tivermos a nossa vida na presença de Deus, todas as coisas vão ser acrescentadas, todas as coisas, tudo vai ser possível. Porque o que para o homem é impossível, para Deus não é. O que para o homem é impossível, para Deus é questão de minutos e segundos. Porque essa é a especialidade dele. Então o que eu quero dizer, amados, nessa noite, é que de nada adianta nós vivermos uma vida nessa terra se nós não tivermos a presença de Deus. E nós que estamos aqui nessa noite, nós somos privilegiados. Aleluia. Porque a nós foi dada essa visão e essa oportunidade de conhecermos a Deus. Glória a Deus. E estando aqui, amados, Deus tem se revelado a nós de uma maneira tremenda. Aleluia. E enquanto nós estávamos ali, nós não enxergávamos nada. Nós temos visto aí pessoas correndo atrás de tudo, de todas as coisas, mas não tem conseguido enxergar Deus. Não tem conseguido entender que só Deus é quem pode fazer alguma coisa. Vão em cartomante, benzedeira, macumbeira, vão em tudo quanto é lugar. E nós encontramos isso tudo num lugar só. Aleluia. Vocês já pararam para pensar que a vida de rico ela é uma vida cara? Porque para tudo eles têm que usar o dinheiro deles, sabe? O Deus deles é o dinheiro deles. E não muda. E não muda. Eles vão em cartomante, em benzedeira, em astrólogo, em numerólogo, em signo, isso e aquilo, e nada dá certo, nada dá certo. Em últimos casos eles partem por remédio porque já a depressão já tomou conta e eles já não sabem mais o que fazer, e a cartomante já não revela mais o que vai acontecer no dia de amanhã, e aí as coisas começam a se fechar e aí parte por remédio. E o nosso único remédio é Jesus Cristo. Aleluia. Olha como é fácil para nós, amados. Muitas vezes nós é que dificultamos tantas coisas, né? Porque se a gente orar, se a gente dobrar o nosso joelho e dizer, Senhor, está doendo, Ele vem e Ele passa a mão dele lá e para de doer. Deus. Senhor, está difícil, Ele vem, abraça e diz, mas eu sou contigo. Aleluia. E tudo vai dando certo, tudo vai se encaixando. E a gente tem tudo, amados, e nós temos a certeza de que o dia de amanhã pertence a Deus e nós sabemos onde nós vamos chegar. Glória a Deus. Nós temos essa convicção, essa certeza de que desse plano aqui nós vamos para um plano muito melhor. Aleluia. Muito Glória melhor. a Deus. Sabe que isso que a gente muitas vezes vive aqui na Terra, é tão difícil a vida para o cristão, é tão difícil a vida para uma pessoa temente a Deus. Sabe por quê, irmão Cleiton? Porque nós não temos que desejar ficar nesse lugar. Isso aqui não é para nós, nós temos que desejar o céu. Aleluia. Vai pedir para um rico se ele quer ir para o céu. Ele vai dizer assim, cara, Tão eu bom. ainda tenho muito dinheiro para gastar, a hora que o meu dinheiro acabar, quem sabe? Mas nós não, amados. Nós desejamos o céu todo dia. Aleluia. Ontem o irmão Cleito falou para mim que se ele chegar a 40, 50 anos, já está bom para ele, Deus pode buscar. Sabe, amados? Porque na verdade, para nós, esse plano aqui não é um plano que nos alegra, que prazeroso que é viver esse plano terrestre. Não, amados. O que o cristão quer saber é do plano celestial. E é por isso, muitas vezes, que essa aflição, ela toma conta de nós, porque para que a gente não perca esse foco e esse desejo de buscar o céu, de irmos para o céu. Porque a maior riqueza que nós temos, amado, é essa certeza de que Jesus Cristo um dia vai vir, vai buscar nós, vai levar para o Aleluia. Essa é a certeza que nós temos, isso para nós basta. Esse é o desejo que nós temos que ter dentro do nosso coração. Senhor, eu quero morar contigo. Senhor, eu quero poder deitar no seio de Abraão.
Eu quero, Senhor, poder te dar um abraço, me prostrar diante dos teus pés e te adorar, Senhor, com todo meu entendimento, com toda a minha vontade, Senhor, na tua presença, meu Deus, contemplar, engrandecer, reverenciar o teu santo nome. Esse é o nosso desejo. E eu creio, amados, que todos nós que estamos aqui, nós não vamos perder essa oportunidade. Aleluia. Nós não vamos, aconteça o que acontecer, dias bons ou dias maus, mas nós vamos chegar lá. Glória a Não Deus. importa se tivermos aflições, se tivermos dias de tranquilidade, mas nós vamos chegar lá. Amém. Porque Glória a nós Deus. temos um Deus que nos ajuda a prosseguir, nós temos um Deus que vai na frente, que prepara todos os caminhos. E se nós estivermos fitados os olhos nele, nós vamos chegar lá. A palavra diz, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Nós vamos chegar lá. Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam o nome do Senhor. Aleluia!